Pronto, então vamos para o segundo tempo, né, da nossa aula. Agora aquela bateria de questões, são questões de aprendizagem que vão ajudar a massificar o conteúdo da nossa mente, né? Peço que quem assista aí o vídeo, deixe o like para dar uma força a outras pessoas que estão à procura de um material, de um videozinho aí para incrementar os estudos. E todo mundo aqui está correndo atrás de aprovação no concurso público. Então vamos ajudar os outros, pessoal. Vamos ajudar os outros aí. Deixa o like. Isso ajuda muito aqui na questão de motivação para produzir mais e mais conteúdo. Então vamos lá. A primeira questão, Polícia Civil no Mato Grosso do Sul 2021. Essas questões elas foram adaptadas para se encaixar perfeitamente nas nossas necessidades aqui da aula, tá certo? Então, para a teoria extremada do dolo, tanto o erro de tipo quanto o erro de proibição, quando inevitáveis, sempre excluirão o dolo. A gente viu isso no vídeo anterior, né? Sim, a teoria extremada do dolo e a teoria e o erro de tipo, perdão. Erro de tipo. Vamos lá. Erro de tipo. Mas vocês estão ouvindo aí a Rádio Patrulha? Aqui dá para ver. Dá para ouvir. E o erro de proibição para essa teoria extremada do dolo. Quando inevitáveis. Perfeito, perfeito. Quando inevitáveis. Carreta o quê? Sempre excluirão o dolo. Perfeita questão, tá certo? Perfeita questão. Vamos ver a segunda questão. No erro de tipo, o erro recai sobre elemento intelectual do dolo, ou seja, consciência, impedindo que a conduta do autor atinja corretamente todos os elementos essenciais do tipo. Perfeito. A gente viu, né? O erro de tipo, ele recai justamente em elementos essenciais do tipo. E essa é a razão pela qual essa forma de erro exclui o dolo. Sempre exclui o dolo. Então, essa forma de erro sempre exclui o dolo. Sempre exclui o dolo. Que no finalismo a gente estudou teoria, né? Finalista da ação. O que dizia a teoria finalista da ação? A teoria finalista da ação, ela dizia algo muito interessante, né? A teoria finalista da ação dizia o quê? Que o dolo e a culpa se encontram na conduta, né? Ou seja, não há crime sem conduta. Se me falta o dolo, me falta a conduta. Se me falta a conduta, me falta o crime, né? Então, onde encontra-se, né? Encontra-se no fato típico e não na culpabilidade. Perfeito. A teoria finalista, né, de Hans Welser diz que o dolo e a culpa eles se encontram lá no fato típico e não na culpabilidade, tá? Perfeita questão. Vamos ver aqui a questão número 3. A teoria limitada da culpabilidade situa o dolo como um elemento do fato típico. Sim, que a gente não viu lá, que a teoria limitada da culpabilidade e a teoria extremada do dolo, elas andam de mão juntas. A gente viu isso no vídeo anterior. E a potencial consciência da ilicitude como um elemento da culpabilidade. Opa, perfeito. Perfeito, viu? Então, para essa teoria, né, o dolo está onde? No fato típico. E o potencial consciência da ilicitude na culpabilidade. Adota erro de tipo como excludente de dolo. Perfeito. Te viu? Exclui-se o dolo. E admite o quê? Quando for o caso, a responsabilização por crime culposo. Perfeita questão. Essa é a teoria limitada da culpabilidade, que diz o quê? Que o erro ele exclui o dolo.
E o agente só responde se por acaso a lei prevê a sua modalidade culposa, né? Prevê o crime na sua modalidade culposa. Essa é a teoria limitada da culpabilidade. Perfeita questão. Vamos ver aqui a questão 4. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. Até aí, tudo certo. Mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Perfeita questão. Temos aqui de novo a teoria limitada da culpabilidade. Esse concurso aqui, ele usou muito, né, sobre essas teorias, né, a extremada do dolo e a teoria limitada da culpabilidade, falando sobre o que seria o erro de tipo. Eles exploraram bastante esse assunto, né? Polícia Civil, no Paraná, 2021. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Isso. A gente viu, né? Erro inevitável, ou seja, quando o erro ele é excusável. Isento o agente de pena. Perfeito. E se ele for evitável, ou seja, inexcusável, como eu disse a vocês, né? E se o erro for inexcusável, o erro sobre a ilicitude do tipo, poderá diminuir de 1/6 a 2/6, né? Lembrando, 2/6 em matemática é 1/6. Perfeita a questão. A questão está perfeita, né? Vamos lá, questão 6. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato. Quando lhe era possível, então vamos lá. Considera-se evitável o erro. Considera-se evitável o erro quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Perfeito, perfeito. É um erro evitável, né? É um erro evitável, inexcusável, né? Aqui ele quis facilitar, ele disse considera-se evitável, ele podia ter colocado aquele termo, né? Considera-se inexcusável o erro quando a gente era quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência de que o fato era ilícito. Polícia Civil do Paraná 2021. Vamos lá. Enquanto o erro do tipo é a falsa representação da realidade que recai sobre elemento do tipo penal, o erro de proibição é um erro de valoração que recai sobre o que é lícito ou ilícito. Cara, perfeita questão, velho. Aqui não tem o que reclamar, né? Então, o erro do tipo recai sobre a falsa representação da realidade. E ele recai o quê? Em elementos do tipo. E o erro de proibição? O erro de proibição é aquela situação que o agente ele não sabia que aquela conduta era criminosa ou não, né? Ele não sabia. É como se ele tem o que ele desconhecesse a lei, né? Então a questão perfeita, a questão 7. Vamos ver aqui a questão 8. Polícia Civil no Espírito Santo 2019. O erro quanto à pessoa. Olha, erro quanto à pessoa. Agora está vendo o engano. Percebe que é apenas um elemento acessório. Eu quero fazer mal a alguém. Esse alguém pode ser qualquer pessoa. Pode ser o Tício, pode ser o Malvo, pode ser o Azarencio. Então, se eu quero fazer o mal, pouco importa quem é a vítima. Tá certo? Ou seja, é erro de tipo acidental. E a gente viu, erro do tipo acidental não exclui nem o dolo, nem a culpa. O agente vai responder pelo crime. E tchau e benção. E quais são as suas modalidades? Erro contra a pessoa, contra o objeto, erro sobre as causas do crime, né? Erro sobre a execução, enfim. Resultado
diverso do pretendido. Aí ele diz aqui, o erro é contra a pessoa, que é aquele error in persona. Então, o erro quanto à pessoa contra a qual contra a qual o crime é praticado isenta de pena? Não. Porque se não exclui o dolo, se não exclui o dolo e nem exclui a culpa, o agente não fica isento de pena. Então a questão está errada. Vamos ver aqui. Mesmo concurso, Polícia Civil do Espírito Santo 2019. O erro sobre elemento constitutivo do tipo. Se ele, se o erro recai sobre um elemento que constitui o tipo, logo ele vai excluir o dolo. E pela teoria limitada da culpabilidade, responde pela modalidade culposa, se a lei penal prevê esta modalidade. Então ele diz que exclui o dolo, certo? E não permite a punição por crime culposo, ainda que previsto em lei, mentira. Permite sim. Ele diz que não permite, então permite sim, né? A teoria limitada da culpabilidade. Vamos ver aqui a questão 10. A questão 10, Polícia Civil no Piauí 2018, perdão, 2018, vamos lá. Quando, por erro, no uso dos meios de execução. Erro de execução. Se aconteceu um erro na execução, isso exclui o dolo? Não, porque isso é erro de tipo acidental. Não é? É erro do tipo acidental. Então vamos lá. Quando, por erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, ó, se ele pretendia ofender, quer dizer que ele agiu com dolo, né? Quer dizer que ele agiu com dolo. Ele agiu com dolo. Teoria da vontade. Teoria da vontade, teoria extremada do dolo. O agente tem consciência e vontade de produzir o resultado. O agente tem a vontade de produzir o resultado. Ele tem consciência e vontade de sua conduta. Tem vontade de produzir o resultado. Então, ele pretendia ofender uma pessoa, mas, por causa de erro na execução dos meios, ele atinge pessoa diversa. Ele atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa que ele desejava, a pessoa que eu disse a você que era o alvo da intenção dele, né? No planejamento dele era o alvo. Considerando as qualidades da vítima almejada, ou seja, da vítima que ele pretendia. Então ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa que ele pretendia. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, ele atinge as duas pessoas. Aplica-se as regras do concurso formal, sim. Que a gente vai estudar mais para frente, tá? Estamos diante da figura conhecida como aberratio criminis. Não é aberratio criminis. Ele errou sobre a pessoa. Porque o crime que ele queria aconteceu. Ele queria ofender uma pessoa. E ele ofendeu. Olha lá que o crime continua o mesmo. Ele só se enganou sobre as vítimas. Então isso não é aberratio criminis. Isso é erro in persona. Ele não errou de crime, ele errou de pessoa. Questão boa essa aí, viu? Querendo induzir a gente ao erro. Questão boa. Vamos ver aqui a questão 11. Polícia no Paraná 2021. Zezé é um simples dono de padaria no bairro onde vive. De longa data, Zezé faz bolos enfeitados com escudos de time de futebol a pedido de alguns clientes. Em certa ocasião, o departamento jurídico de um desses clubes propôs uma queixa-crime contra Zezé, acusando-o de cometer o crime contra registro de marca, conforme uma lei. Está aí o enunciado da lei.
do crime. Comete crime contra registro de marca quem? Reproduz sem autorização do titular todo ou parte de marca registrada ou imita de modo que possa induzir confusão. Pois o escudo do time era marca registrada. Zezé poderia alegar que não cometeu o crime, porque a sua conduta foi o quê? Então vamos lá, o Zezé, ele trabalha numa padaria, ele é dono de uma padaria, no bairro onde vive, e de longa data faz bolos enfeitados com escudos de time de futebol, a pedido dos seus clientes. Então, desde sempre ele trabalha dessa forma, desde sempre, né? Aí vamos lá. Seria o que ele poderia alegar? Poderia alegar que não cometeu crime porque sua conduta seria formalmente atípica? E aí, será que essa questão, eu digo a vocês que não é. Por quê? Percebe que a conduta dele está tipificada aqui, ó? Então, letra A não pode ser resposta. Não pode ser gabarito a letra A. Tá certo? Porque perceba que a conduta dele está tipificada aqui. Então, não é conduta atípica, é conduta típica. Então, ele não cometeu crime por quê? Sua conduta não seria culpável por erro sobre ilicitude do fato. O que a gente viu sobre ilicitude do fato? É aquele erro, o erro sobre o que recai sobre a ilicitude do fato, é aquele que diz o seguinte, que o agente, ele não tinha a potencial consciência da ilicitude do fato. Se ele não tinha consciência da ilicitude desse fato, logo a conduta dele, no crime, o elemento culpabilidade está sendo excluído. Se está excluído, deixa de existir o crime. Ele não tinha como saber que o fato de produzir bolos enfeitados com o escudo do crime de futebol estava sendo crime. Seria justificado pelo exercício regular de direito? Claro que não, né, velho? Exercício regular de direito é excludente de ilicitude. Não seria culpável pela inexigibilidade de conduta vice, não. Que isso. Não é essa modalidade aqui, não. De exclusão de culpabilidade, viu? Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Porque o Zezé, ele trabalha com isso há muito tempo. Aí depois veio uma lei que disse que essa conduta vai ser criminosa agora. Mas só que o Zezé agia de tão boa fé, tá certo? Ele tinha tão boa fé, ele não tinha potencial consciência da ilicitude da conduta dele, tá certo? Ele não tinha. Então, a conduta dele não seria culpável pelo erro sobre a ilicitude do fato. E a gente viu erro do tipo e erro sobre a ilicitude do fato, que é a de proibição. Eles, quando inevitáveis, excluem o dolo, exclui o crime, né? Exclui o crime. Vamos ver a questão 12, a última questão de hoje. Polícia Civil do Piauí, 2018. Erro acidental. Não afasta o dolo do agente. Perfeito, velho. No enunciado, ele já coloca uma definição muito boa. Curta, né? Simples e humilde. O erro acidental não afasta o dolo do agente, podendo ocorrer em algumas situações. Qual das hipóteses está correta? Ele está querendo saber qual das alternativas existe aí um erro acidental, que é aquela que o agente continua respondendo pelo crime do mesmo jeito. Viu? Então vamos ver. O erro sobre o objeto quando o autor, ao tentar matar o inimigo, por erro de pontaria, mata outra pessoa. Cara, não é erro sobre o objeto. Erro sobre o objeto
eu quero roubar uma saca de café e eu quero furtar. Vou ter ali um salão, um depósito, um armazém. Eu vou furtar uma saca de café, mas por engano está tudo escuro. Eu acabo pegando uma saca de açúcar. Isso é erro sobre o objeto. É error in object. Não é erro na pontaria. Erro na pontaria, o erro na pontaria, ele seria o quê? Aberratio ictus. É erro na pontaria, erro na execução. Então essa questão A está errada, viu? Está errada. Tá. Erro sobre o curso causal. Opa, sobre a causalidade. É quando a gente comete o crime, quando a gente comete um crime, aí ele tem um resultado. Ele acha que o resultado foi por causa daquela conduta dele, quando na verdade foi por um outro fato. Quando o autor, ao tentar matar a vítima por afogamento e o arrasta, e ao arremessar a vítima de uma ponte, esta bate na estrutura, falecendo-se por traumatismo. Perfeito. O autor vai matar uma pessoa por afogamento. Ó. Tenta matar uma pessoa por afogamento. Beleza. Aí arremessa a pessoa de uma ponte lá no rio. Mas só que essa pessoa bate a cabeça e falece não pelo afogamento, mas sim por traumatismo. Questão perfeita, viu? Essa aqui seria o X da questão. Esse aqui seria o nosso gabarito. Vamos ver a letra C. Erro sobre a pessoa, no caso do autor que, ao tentar causar dano, atira uma pedra contra uma loja e por erro atinge outra pessoa. Não é erro sobre pessoa isso. Erro sobre pessoa é quando eu me engano de pessoa. Lembra que o Malvo foi matar o Tício e acabou matando o irmão gêmeo do Tício? Isso é erro sobre pessoa. Quando a gente, ao tentar causar dano, tenta causar dano e atira uma pedra numa loja, que ele foi causar dano, crime de dano. Por erro, ele atinge uma pessoa. Ou seja, ele pretendia cometer um crime de dano, mas acabou cometendo o crime de lesão. Isso é o quê? Aberratio criminis. Né? Ele erra de crime. Ele queria um crime de dano, mas acabou produzindo o crime de lesão. Erro na execução, ou então aberratio ictus. Vamos lá. Então aqui não é nosso gabarito. Quando, por exemplo, o autor, ao subtrair uma saca de café, pensa ser saca de açúcar. Olha só, foi justamente o exemplo que eu passei para você, né? Uma saca de café, uma saca de açúcar. Eu dei esse exemplo porque eu gosto muito de café. Aí veja só, percebe que não houve erro na execução, mas sim o erro sobre o objeto. Erro sobre o objeto que está aqui em cima, letra A. Então a letra D está errada. Letra E. Resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido é esse daqui, ó, que está na letra C. É aberratio criminis. Vamos ver. Quando o autor, ao desejar matar seu filho, causa a morte de seu funcionário. Não. Não, 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 não. E quando ele deseja matar o seu filho, ele vai agir para matar, para que ele erra só pessoa, né? Era a pessoa, era seu filho, e ele acaba matando outra pessoa, que é o funcionário. É erro sobre pessoa, sobre a pessoa. Erro in persona. É aqui, ó. Fica assim. Então tá errado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí no nosso vídeo, tá certo? Isso ajuda bastante aí a nos motivar e produzir mais e mais material, tá certo? Aí vocês dá uma estudadazinha aí no assunto depois, fazer uma revisão para massificar, tá bom?